Capítulo 1. Diário de Jonathan Harker. Mantido em taquigrafia. 3 de maio. Bistrix. Partiu de Munique às 20h35 do dia 1º de maio, chegando a Viena na manhã seguinte. Deveria ter chegado às 6h46, mas o trem atrasou 1 hora. Budapeste parece um lugar maravilhoso, pelo vislumbre que tive do trem e pelo pouco que pude caminhar pelas ruas. Receei ir muito longe da estação, pois havíamos chegado tarde e partiríamos o mais próximo possível da hora certa. A impressão que tive foi que estávamos saindo do Ocidente e entrando no Oriente, a mais ocidental das esplêndidas pontes sobre o Danúbio, aqui de nobre largura e profundidade, conduziu-nos às tradições do domínio turco. Saímos em boa hora e viemos depois do anoitecer para Klausenburg. Aqui parei para pernoitar no Hotel Royale. Comi para o jantar, ou melhor, para o jantar, uma galinha bem temperada com pimenta vermelha, que estava muito boa, mas deu sede. Obtém a receita de Mina. Perguntei ao garçom e ele disse que se chamava paprika endo e que, como era um prato nacional, eu poderia comprá-lo em qualquer lugar ao longo dos Cárpatos. Achei meu conhecimento de alemão muito útil aqui, na verdade, não sei como poderia passar sem ele. Tendo tido algum tempo à minha disposição quando estava em Londres, visitei o Museu Britânico e fiz uma pesquisa entre os livros e mapas da biblioteca sobre a Transilvânia. Ocorreu-me que algum conhecimento prévio do país dificilmente poderia deixar de ter alguma importância ao lidar com um nobre daquele país. Descobri que o distrito que ele mencionou fica no extremo leste do país, logo na fronteira de 3 estados, Transilvânia, Moldávia e Bucovina, no meio das montanhas dos Cárpatos, uma das partes mais selvagens e menos conhecidas da Europa. Não fui capaz de encontrar nenhum mapa ou trabalho que forneça a localização exata do Castelo Drácula, pois ainda não há mapas deste país para comparar com nossos próprios mapas de Ordnance Survey, mas descobri que Bistrix, a cidade postal batizada pelo Conde Drácula, é um lugar bastante conhecido. Na população da Transilvânia há 4 nacionalidades distintas, em saxões no sul, e misturados com eles os valáquios, que são descendentes dos dácios, magiars no oeste e sequeles no leste e norte. Vou entre os últimos, que afirmam ser descendentes de Átila e dos hunos. Pode ser assim, pois quando os magiares conquistaram o país no século XI, encontraram os hunos estabelecidos nele. Li que todas as superstições conhecidas no mundo estão reunidas na ferradura dos Cárpatos, como se fosse o centro de algum tipo de redemoinho imaginativo. Se assim for, minha estadia pode ser muito interessante. Devo perguntar ao conde tudo sobre eles. Não dormi bem, embora minha cama fosse bastante confortável, pois tive todo tipo de sonhos esquisitos. Houve um cachorro uivando a noite toda sob minha janela. O que pode ter algo a ver com isso, ou pode ter sido a páprica, pois tive que beber toda a água da minha garrafa e ainda estava com sede. Pela manhã eu dormi e fui acordado por batidas contínuas na minha porta, então acho que devo ter dormido profundamente. No café da manhã comi mais páprica, e uma espécie de mingau de farinha de milho que diziam ser mamaliga, e berinjela recheada com recheio de carne moída, um prato excelente, que chamam de empletata. Obter receita para isso também. Tive que apressar o café da manhã, pois o trem partiu um pouco antes das 8, ou melhor, deveria ter feito isso, pois depois de correr para a estação às 7h30, tive que sentar no vagão para mais de 1 hora antes de começarmos a nos mover. Parece-me que quanto mais a leste você vai, menos pontuais são os trens. O que eles deveriam ser na China? Durante todo o dia, parecíamos vagar por um país repleto de belezas de todos os tipos. Às vezes víamos pequenas cidades ou castelos no topo de colinas íngremes, como vemos em antigos missais. Às vezes corríamos por rios e riachos que pareciam, pela larga margem pedregosa de cada lado deles, estar sujeitos a grandes inundações. É preciso muita água e correr forte para varrer a margem externa de um rio. Em todas as estações havia grupos de pessoas, às vezes multidões, e em todos os tipos de trajes. Alguns deles eram exatamente como os camponeses em casa ou aqueles que vi vindo da França e da Alemanha, com jaquetas curtas, chapéus redondos e calças feitas em casa, mas outros eram muito pitorescos. As mulheres pareciam bonitas, exceto quando você chegava perto delas, mas eram muito desajeitadas em relação à cintura. Eles tinham todas as mangas brancas de um tipo ou outro,
e a maioria deles tinha cintos grandes com muitas tiras de alguma coisa esvoaçando como vestidos de balé, mas é claro que havia anáguas por baixo. As figuras mais estranhas que vimos foram os eslovacos, que eram mais bárbaros do que os outros, com seus grandes chapéus de cowboy, grandes calças brancas largas e sujas, camisas de linho branco e enormes cintos de couro pesados, com quase 30 centímetros de largura, todos cravejados nas costas, com pregos de latão. Usavam botas de cano alto, com as calças enfiadas para dentro, e tinham longos cabelos pretos e pesados bigodes pretos. Eles são muito pitorescos, mas não parecem atraentes. No palco, eles seriam colocados imediatamente como um velho bando oriental de bandidos. Eles são, no entanto, segundo me disseram, muito inofensivos e bastante carentes de autoafirmação natural. Estava no lado escuro do crepúsculo quando chegamos a Bistritz, que é um lugar antigo muito interessante. Estando praticamente na fronteira, pois o desfiladeiro de Borgo conduz a Bucovina, teve uma existência muito tempestuosa e certamente mostra marcas disso. 50 anos atrás, ocorreu uma série de grandes incêndios, que causaram estragos terríveis em 5 ocasiões distintas. No início do século XVII, sofreu um cerco de 3 semanas e perdeu 13.000 pessoas, as baixas da guerra propriamente ditas sendo auxiliadas pela fome e doenças. O conde Drácula me instruiu a ir ao Golden Krone Hotel, que eu achei, para minha grande alegria, completamente antiquado, pois é claro que eu queria ver tudo o que pudesse sobre os costumes do país. Era evidente que eu era esperado, pois, quando cheguei perto da porta, deparei com uma senhora idosa de aparência alegre, com o costumeiro vestido camponês, roupa de baixo branca com avental longo duplo, na frente e nas costas, de tecido colorido quase apertado demais para o pudor. Quando me aproximei, ela fez uma reverência e disse, em Gliman. Sim, eu disse, Jonathan Harker. Ela sorriu e deu uma mensagem a um homem idoso em mangas de camisa branca, que a seguiu até a porta. Ele foi, mas voltou imediatamente com uma carta. Meu amigo. Bem-vindo aos Cárpatos. Estou esperando você ansiosamente. Durma bem esta noite. Amanhã às 3 horas partirá a diligência para Bucovina, um lugar nele é reservado para você. Em Borgo Pés, minha carruagem o espera e o traz até mim. Espero que sua viagem de Londres tenha sido feliz e que você aproveite sua estada em minha bela terra. Seu amigo. Drácula. 4 de maio, descobri que meu senhorio havia recebido uma carta do conde, instruindo-o a conseguir o melhor lugar na carruagem para mim, mas, ao fazer perguntas sobre os detalhes, ele pareceu um tanto reticente e fingiu que não conseguia entender meu alemão. Isso não podia ser verdade, porque até então ele havia entendido perfeitamente, pelo menos, ele respondeu minhas perguntas exatamente como se o fizesse. Ele e a mulher, a velha senhora que me receberá, se entreolharam com um ar meio assustado. Ele resmungou que o dinheiro havia sido enviado por carta, e isso era tudo o que sabia. Quando perguntei se ele conhecia o Conde Drácula e poderia me contar alguma coisa sobre seu castelo, ele e sua esposa se benzeram e, dizendo que não sabiam de nada, simplesmente se recusaram a falar mais. Estava tão perto da hora de partir que não tive tempo de perguntar a mais ninguém. Pouco antes de eu sair, a velhinha subiu ao meu quarto e disse de uma forma muito histérica: Você tem que ir. Oh! Jovem Ir, você deve ir? Ela estava tão excitada que parecia ter perdido o domínio do alemão que sabia e confundiu tudo com alguma outra língua que eu não conhecia. Eu só consegui acompanhá-la fazendo muitas perguntas. Quando eu disse a ela que deveria ir imediatamente e que estava envolvido em um negócio importante, ela perguntou novamente: Você sabe que dia é hoje? Respondi que era 4 de maio. Ela balançou a cabeça e disse novamente: Oh, sim. Eu sei que. Eu sei disso, mas você sabe que dia é hoje? Ao dizer que não entendia, ela prosseguiu: É véspera do dia de São Jorge. Você não sabe que esta noite, quando o relógio bater meia-noite, todas as coisas mais do mundo terão pleno domínio? Você sabe para onde está indo e para onde está indo? Ela estava em uma angústia tão evidente que tentei confortá-la, mas sem resultado. Finalmente ela caiu de joelhos e me implorou para não ir, pelo menos esperar 1 ou 2 dias antes de começar.
Foi tudo muito ridículo, mas não me senti confortável. No entanto, havia negócios a serem feitos e eu não podia permitir que nada interferisse nisso. Portanto, tentei levantá-la e disse, o mais gravemente que pude, que agradecia, mas meu dever era imperativo e que eu deveria ir. Ela então se levantou e enxugou os olhos, e tirando um crucifixo do pescoço, ofereceu-o a mim. Eu não sabia o que fazer, pois, como um clérigo inglês, fui ensinado a considerar tais coisas como em certa medida idólatras, e ainda assim parecia tão indelicado recusar uma velha senhora tão bem intencionada e com tal estado de espírito. Ela percebeu, suponho, a dúvida em meu rosto, pois colocou o rosário em volta do meu pescoço e disse, pelo bem de sua mãe, e saiu da sala. Escrevo esta parte do diário enquanto espero a carruagem, que, claro, está atrasada, e o crucifixo ainda está em volta do meu pescoço. Se é o medo da velha senhora, ou as muitas tradições fantasmagóricas deste lugar, ou o próprio crucifixo, eu não sei, mas não estou me sentindo tão tranquilo quanto de costume. Se este livro chegar à mina antes de mim, deixo trazer meu adeus. Lá vem o treinador. E, no entanto, parecia tão indelicado recusar uma velha senhora tão bem intencionada e em tal estado de espírito. Ela percebeu, suponho, a dúvida em meu rosto, pois colocou o rosário em volta do meu pescoço e disse, pelo bem de sua mãe, e saiu da sala. Escrevo esta parte do diário enquanto espero a carruagem, que, claro, está atrasada, e o crucifixo ainda está em volta do meu pescoço. Se é o medo da velha senhora, ou as muitas tradições fantasmagóricas deste lugar, ou o próprio crucifixo, eu não sei, mas não estou me sentindo tão tranquilo quanto de costume. Se este livro chegar à mina antes de mim, deixo trazer meu adeus. Lá vem o treinador. E, no entanto, parecia tão indelicado recusar uma velha senhora tão bem intencionada e em tal estado de espírito. Ela percebeu, suponho, a dúvida em meu rosto, pois colocou o rosário em volta do meu pescoço e disse, pelo bem de sua mãe, e saiu da sala. Escrevo esta parte do diário enquanto espero a carruagem, que, claro, está atrasada, e o crucifixo ainda está em volta do meu pescoço. Se é o medo da velha senhora, ou as muitas tradições fantasmagóricas deste lugar, ou o próprio crucifixo, eu não sei, mas não estou me sentindo tão tranquilo quanto de costume. Se este livro chegar à mina antes de mim, deixo trazer meu adeus. Lá vem o treinador. Escrevo esta parte do diário enquanto espero a carruagem, que, claro, está atrasada, e o crucifixo ainda está em volta do meu pescoço. Se é o medo da velha senhora, ou as muitas tradições fantasmagóricas deste lugar, ou o próprio crucifixo, eu não sei, mas não estou me sentindo tão tranquilo quanto de costume. Se este livro chegar à mina antes de mim, deixo trazer meu adeus. Lá vem o treinador. Escrevo esta parte do diário enquanto espero a carruagem, que, claro, está atrasada, e o crucifixo ainda está em volta do meu pescoço. Se é o medo da velha senhora, ou as muitas tradições fantasmagóricas deste lugar, ou o próprio crucifixo, eu não sei, mas não estou me sentindo tão tranquilo quanto de costume. Se este livro chegar à mina antes de mim, deixo trazer meu adeus. Lá vem o treinador. 5 de maio. O castelo, o cinza da manhã passou, e o sol está alto no horizonte distante, que parece recortado, se com árvores ou colinas não sei, pois é tão longe que coisas grandes e pequenas se misturam. Não estou com sono e, como não devo ser chamado até acordar, naturalmente escrevo até o sono chegar. Há muitas coisas estranhas para anotar e, para que quem as lê não pense que jantei muito bem antes de deixar Bistrix, deixe-me anotar meu jantar com exatidão. Comi o que eles chamavam de bife ladrão, pedaços de bacon, cebola e carne, temperados com pimenta vermelha, amarrados em palitos e assados no fogo, no estilo simples da carne de gato de Londres. O vinho era Golden Mediache, que produz uma ardência esquisita na língua, mas que não é desagradável. Tomei apenas alguns copos disso e nada mais. Quando subi na carruagem, o cocheiro ainda não se sentara e viu a falar com a senhoria. Eles evidentemente estavam falando de mim, pois de vez em quando eles olhavam para mim, e algumas das pessoas que estavam sentadas no banco do lado de fora da porta, que eles chamam por um nome que significa portador de palavras, vieram e ouviram, e então olhou para mim, a maioria deles com pena.
Podia ouvir muitas palavras muitas vezes repetidas, palavras esquisitas, pois havia muitas nacionalidades na multidão. Então, silenciosamente, peguei meu dicionário poliglota na bolsa e os examinei. Devo dizer que eles não estavam torcendo para mim, pois entre eles estavam Ordo, Satã, Pocó, Inferno, Stregoica, Bruxa, Vrolo e Vloslak. Ambos significam a mesma coisa, um sendo eslovak e o outro serviam para algo que é lobisomem ou vampiro. Devo perguntar ao conde sobre essas superstições. Quando partimos, a multidão em volta da porta da estalagem, que já havia aumentado consideravelmente, fez o sinal da cruz e apontou 2 dedos para mim. Com alguma dificuldade, consegui que um companheiro de viagem me dissesse o que eles queriam dizer. Ele não quis responder a princípio, mas ao saber que eu era inglês, explicou que era um amuleto ou proteção contra o mal-olhado. Isso não foi muito agradável para mim, apenas partindo para um lugar desconhecido para encontrar um homem desconhecido, mas todos pareciam tão bondosos, tão tristes e tão solidários que não pude deixar de me emocionar. Jamais esquecerei o último vislumbre que tive do pátio da estalagem e sua multidão de figuras pitorescas, todas se persignando, ao redor do amplo arco, com seu fundo de rica folhagem de oleandros e laranjeiras em banheiras verdes agrupadas em o centro do quintal. Logo perdi a visão e a lembrança dos medos fantasmagóricos na beleza da cena enquanto dirigíamos, embora se eu conhecesse o idioma, ou melhor, os idiomas que meus companheiros de viagem falavam, talvez não fosse capaz de despistá-los tão bem. Facilmente. Diante de nós estendia-se uma terra verde e inclinada cheia de florestas e bosques, com aqui e ali colinas íngremes, coroadas por grupos de árvores ou casas de fazenda, a empena vazia terminando na estrada. Havia por toda parte uma massa desconcertante de flores de frutas, maçã, ameixa, pera, cereja, e enquanto passávamos, pude ver a grama verde sob as árvores salpicada de pétalas caídas. Dentro e fora dessas colinas verdes do que eles chamam aqui de Mittelland corria a estrada, perdendo-se à medida que contornava a curva gramada, ou era bloqueada pelas extremidades dispersas de florestas de pinheiros, que aqui e ali desciam as encostas como línguas de fogo. A estrada era acidentada, mas ainda assim parecíamos sobrevoá-la com uma pressa febril. Não pude entender então o que significava a pressa, mas o motorista evidentemente estava determinado a não perder tempo em chegar a Borgo Prund. Disseram-me que esta estrada é excelente no verão, mas que ainda não havia sido consertada depois das neves do inverno. A esse respeito, é diferente do traçado geral das estradas nos Cárpatos, pois é uma velha tradição que elas não devem ser mantidas em muito boa ordem. Antigamente, os hospadares não os consertavam, temendo que os turcos pensassem que eles estavam se preparando para trazer tropas estrangeiras, e assim, acelerar a guerra que sempre estava realmente no ponto de carga. Não pude entender então o que significava a pressa, mas o motorista evidentemente estava determinado a não perder tempo em chegar a Borgo Prund. Disseram-me que esta estrada é excelente no verão, mas que ainda não havia sido consertada depois das neves do inverno. A esse respeito, é diferente do traçado geral das estradas nos Cárpatos, pois é uma velha tradição que elas não devem ser mantidas em muito boa ordem. Antigamente, os hospadares não os consertavam, temendo que os turcos pensassem que eles estavam se preparando para trazer tropas estrangeiras, e assim, acelerar a guerra que sempre estava realmente no ponto de carga. Não pude entender então o que significava a pressa, mas o motorista evidentemente estava determinado a não perder tempo em chegar a Borgo Prund. Disseram-me que esta estrada é excelente no verão, mas que ainda não havia sido consertada depois das neves do inverno. A esse respeito, é diferente do traçado geral das estradas nos Cárpatos, pois é uma velha tradição que elas não devem ser mantidas em muito boa ordem. Antigamente, os hospadares não os consertavam, temendo que os turcos pensassem que eles estavam se preparando para trazer tropas estrangeiras, e assim, acelerar a guerra que sempre estava realmente no ponto de carga. A esse respeito, é diferente do traçado geral das estradas nos Cárpatos, pois é uma velha tradição que elas não devem ser mantidas em muito boa ordem. Antigamente, os hospadares não os consertavam, temendo que os turcos pensassem que eles estavam se preparando para trazer tropas estrangeiras, e assim, acelerar a guerra que sempre estava realmente no ponto de carga. A esse respeito, é diferente do traçado geral das estradas nos Cárpatos, pois é uma velha tradição que elas não devem ser mantidas em muito boa ordem. Antigamente, os hospadares não os consertavam, temendo que os turcos pensassem que eles estavam se preparando para trazer tropas estrangeiras, e assim, acelerar a guerra que sempre estava realmente no ponto de carga.
Além das colinas verdes e ondulantes da terra Mitel, erguiam-se poderosas encostas de floresta até os altos penhascos dos próprios Cárpatos. À direita e à esquerda de nós, eles se elevavam, com o sol da tarde caindo sobre eles e trazendo à tona todas as cores gloriosas desta bela cordilheira, azul profundo e roxo nas sombras dos picos, verde e marrom onde a grama e a rocha se misturavam, e uma perspectiva infinita de rocha irregular e penhascos pontiagudos, até que estes se perdessem na distância, onde os picos nevados se erguiam grandiosamente. Aqui e ali pareciam enormes fendas nas montanhas, através das quais, quando o sol começava a se pôr, víamos de vez em quando o brilho branco da água caindo. Um de meus companheiros tocou meu braço enquanto contornávamos a base de uma colina e abríamos o pico alto e coberto de neve de uma montanha, que parecia, enquanto serpenteávamos em nosso caminho sinuoso, olhar Istensek, o assento de Deus. E benzeu-se com reverência. Enquanto percorríamos nosso caminho sem fim e o sol se punha cada vez mais baixo atrás de nós, as sombras da noite começaram a se arrastar ao nosso redor. Isso foi enfatizado pelo fato de que o topo da montanha nevada ainda continha o pôr do sol e parecia brilhar com um delicado rosa frio. Aqui e ali passávamos por cegues eslovacos, todos em trajes pitorescos, mas notei que o bócio era dolorosamente prevalente. À beira da estrada havia muitas cruzes, e ao passarmos, todos os meus companheiros se benzeram. Aqui e ali havia um camponês ou camponesa ajoelhado diante de um santuário, que nem mesmo se virou quando nos aproximamos, mas parecia, na auto-entrega da devoção, não ter olhos nem ouvidos para o mundo exterior. Havia muitas coisas novas para mim, por exemplo, montes de feno nas árvores, e aqui e ali massas muito bonitas de bétulas chorosas, suas hastes brancas brilham como prata através do verde delicado das folhas. De vez em quando passávamos por uma carroça de leiteiro, a carroça comum do camponês, com sua longa vértebra em forma de cobra, calculada para se adequar às desigualdades da estrada. Com certeza estaria sentado um grande grupo de camponeses voltando para casa, os Kseks com seus brancos e os eslovacos com suas peles de carneiro coloridas, os últimos carregando em forma de lança seus longos bastões, com o machado na ponta. À medida que a noite caía, começou a ficar muito frio, e o crescente crepúsculo parecia fundir em uma névoa escura a penumbra das árvores, carvalhos, faias e pinheiros, embora nos vales que corriam profundos entre os contrafortes das colinas, como subimos pela passagem, os abetos escuros se destacavam aqui e ali contra o fundo da neve tardia. Às vezes, à medida que a estrada era cortada através dos pinheiros que pareciam na escuridão estar se fechando sobre nós, grandes massas de cinza, que aqui e ali se espalhavam pelas árvores, produziam um efeito peculiarmente estranho e solene, que carregava os pensamentos e fantasias sombrias engendrado no início da noite, quando o pôr do sol que cai lançava em estranho relevo as nuvens fantasmagóricas que entre os Cárpatos parecem serpentear incessantemente pelos vales. Às vezes as colinas eram tão íngremes que, apesar da pressa do nosso cocheiro, os cavalos só conseguiam ir devagar. Quis descer e subir por eles, como fazemos em casa, mas o motorista não quis saber. Não, não, disse ele, você não deve andar aqui, os cães são muito ferozes, e então ele acrescentou, com o que ele evidentemente quis dizer com brincadeiras sombrias, pois ele olhou em volta para pegar o sorriso de aprovação do resto, e você pode ter o suficiente de tais assuntos antes de dormir. A única parada que ele faria era uma pausa momentânea para acender suas lâmpadas. Quando escureceu, parecia haver alguma agitação entre os passageiros, e eles continuaram falando com ele, um após o outro, como se o incitassem a acelerar. Ele açoitava impiedosamente os cavalos com seu longo chicote, com gritos selvagens de encorajamento, incitava-os a fazer mais esforços. Então, através da escuridão, pude ver uma espécie de mancha de luz cinza à nossa frente, como se houvesse uma fenda nas colinas. A excitação dos passageiros aumentou, a louca carruagem balançava em suas grandes molas de couro e balançava como um barco jogado em um mar tempestuoso. Eu tive que esperar. A estrada tornou-se mais plana e parecia que estávamos voando. Então as montanhas pareciam aproximar-se de nós de cada lado e franzir a testa para nós, estávamos entrando no Passo Borgo. Um a um vários passageiros me ofereceram presentes, que eles pressionaram sobre mim com uma seriedade que não aceitaria negação, e estes eram certamente de um tipo estranho e variado, mas cada um foi dado de boa fé simples, com uma palavra gentil e uma bênção, e aquela estranha mistura de movimentos de medo e significado que eu tinha visto do lado de fora do hotel em Bistritz,
o sinal de a cruz e a guarda contra o mal-olhado. Então, enquanto voávamos, o motorista inclinou-se para a frente, de cada lado, os passageiros, espichando a beirada da carruagem, olhavam ansiosamente para a escuridão. Era evidente que algo muito emocionante estava acontecendo ou esperado, mas embora eu perguntasse a cada passageiro, ninguém me daria a menor explicação. Esse estado de excitação continuou por algum tempo, e finalmente vimos diante de nós a passagem se abrindo no lado leste. Havia nuvens escuras e rolantes acima, e no ar a sensação pesada e opressiva do trovão. Parecia que a cordilheira havia separado duas atmosferas e que agora havíamos entrado na tempestuosa. Agora eu mesmo estava procurando um meio de transporte que me levaria ao Conde. A cada momento eu esperava ver o brilho das lâmpadas na escuridão, mas tudo estava escuro. A única luz eram os raios bruxuleantes de nossas próprias lanternas, nas quais o vapor de nossos cavalos impetuosos subia em uma nuvem branca. Podíamos ver agora a estrada de areia branca diante de nós, mas nela não havia sinal de veículo. Os passageiros recuaram com um suspiro de alegria, que parecia zombar da minha própria decepção. Eu já estava pensando no que deveria fazer, quando o cocheiro, olhando para o relógio, disse aos outros algo que mal pude ouvir. Foi falado tão baixo e em tom tão baixo, eu pensei que era 1 hora menos que o tempo. Depois, virando-se para mim, disse em alemão pior que o meu: "Não há carruagem aqui." Afinal, o não é esperado. Ele agora irá para Bucovina e retornará amanhã ou no dia seguinte, melhor no dia seguinte. Enquanto ele falava, os cavalos começaram a relinchar, a bufar e a mergulhar violentamente, de modo que o cocheiro teve de segurá-los. Então, entre um coro de gritos dos camponeses e uma travessia universal de si mesmos, um caleche, com 4 cavalos, veio atrás de nós, nos alcançou e parou ao lado da carruagem. Pude ver pelo clarão de nossas lanternas, quando os raios incidiam sobre eles, que os cavalos eram negros como carvão e animais esplêndidos. Eram conduzidos por um homem alto, com uma longa barba castanha e um grande chapéu preto, que parecia esconder seu rosto de nós. Pude ver apenas o brilho de um par de olhos muito brilhantes, que pareciam vermelhos à luz da lamparina, quando ele se virou para nós. Ele disse ao motorista: "Você chegou cedo esta noite, meu amigo." O homem gaguejou em resposta. O inglês estava com pressa, ao que o estranho respondeu: "É por isso, suponho, que você desejou que ele fosse para Bucovina." "Você não pode me enganar, meu amigo, sei demais e meus cavalos são velozes." Enquanto falava, sorria, e a luz da lamparina incidiu sobre uma boca de aspecto duro, com lábios muito vermelhos e dentes de aspecto pontiagudo, brancos como marfim. Um dos meus companheiros sussurrou para outro o verso de Lenore do Burger: "Den die Toten reiten schnell." Pois os mortos viajam rápido. O estranho motorista evidentemente ouviu as palavras, pois olhou para cima com um sorriso brilhante. O passageiro virou o rosto, ao mesmo tempo que estendia 2 dedos e fazia o sinal da cruz. "Dê-me a bagagem do disse o motorista, e com grande entusiasmo minhas malas foram entregues e colocadas na caleche. Então desci pela lateral da carruagem, já que a carruagem estava bem ao lado, o cocheiro me ajudando com uma mão que agarrou meu braço em um aperto de aço. Sua força deve ter sido prodigiosa. Sem dizer uma palavra, ele balançou as rédeas, os cavalos viraram e nós entramos na escuridão da passagem. Ao olhar para trás, vi o vapor dos cavalos da carruagem à luz das lâmpadas e projetou contra ele as figuras de meus últimos companheiros se persignando. Então o cocheiro estalou o chicote e gritou para os cavalos, e partiram para Bucovina. Enquanto eles afundavam na escuridão, senti um estranho calafrio e uma sensação de solidão tomou conta de mim, mas uma capa foi jogada sobre meus ombros e um tapete sobre meus joelhos, e o motorista disse em excelente alemão: "A noite está fria, Menier, e meu mestre, o conde, me pediu para cuidar de você. Há um frasco de Slivovitz, ou conhaque de ameixa do país, embaixo do assento, se você precisar." Não tomei nenhum, mas foi um conforto saber que estava lá do mesmo jeito. Eu me senti um pouco estranho, e não um pouco assustado. Acho que, se houvesse alguma alternativa, eu a teria escolhido, em vez de prosseguir naquela viagem noturna desconhecida. A carruagem seguia a passos largos em linha reta, depois fizemos uma volta completa e seguimos por outra estrada reta.
Parecia-me que estávamos simplesmente percorrendo o mesmo terreno novamente, e então tomei nota de algum ponto importante e descobri que era assim. Eu gostaria de ter perguntado ao motorista o que tudo isso significava, mas realmente tive medo de fazê-lo, pois pensei que, colocado como estava, qualquer protesto não teria efeito caso houvesse a intenção de atrasar. Aos poucos, porém, como eu estava curioso para saber como o tempo estava passando, acendi um fósforo e, perto da chama, olhei para o meu relógio, faltavam poucos minutos para a meia-noite. Isso me deu uma espécie de choque, pois suponho que a superstição geral sobre a meia-noite foi aumentada por minhas experiências recentes. Esperei com uma sensação doentia de suspense. Então um cachorro começou a uivar em algum lugar de uma casa de fazenda mais adiante na estrada, um uivo longo e agonizante, como se fosse de medo. O som foi retomado por outro cachorro, e depois outro e outro, até que, levado pelo vento que agora suspirava suavemente através da passagem, começou um uivo selvagem, que parecia vir de todo o país, tanto quanto a imaginação podia agarrá-lo através da escuridão da noite. Ao primeiro uivo, os cavalos começaram a se esforçar em empinar, mas o cocheiro os acalmou e eles se acalmaram, mas estremeceram e suaram como se tivessem fugido de um susto súbito. Então, ao longe, das montanhas de cada lado de nós começou um uivo mais alto e agudo, o dos lobos, que afetou tanto os cavalos quanto a mim da mesma maneira, pois eu estava pensando em pular da caleche e correr, enquanto eles empinavam novamente e mergulhavam loucamente, de modo que o motorista teve que usar toda a sua grande força para impedi-los de fugir. Em poucos minutos, porém, meus próprios ouvidos se acostumaram ao som, e os cavalos ficaram tão quietos que o cocheiro pôde descer e ficar diante deles. Ele os acariciou e acalmou, e sussurrou algo em seus ouvidos, como ouvi falar de domadores de cavalos, e com efeito extraordinário, pois sob suas carícias eles se tornaram bastante controláveis novamente, embora ainda tremessem. O cocheiro novamente sentou-se e, sacudindo as rédeas, partiu em grande velocidade. Desta vez, depois de ir para o outro lado da passagem, ele de repente virou em uma estrada estreita que seguia bruscamente para a direita. E os cavalos ficaram tão quietos que o condutor foi capaz de descer e ficar diante deles. Ele os acariciou e acalmou, e sussurrou algo em seus ouvidos, como ouvi falar de domadores de cavalos, e com efeito extraordinário, pois sob suas carícias eles se tornaram bastante controláveis novamente, embora ainda tremessem. O cocheiro novamente sentou-se e, sacudindo as rédeas, partiu em grande velocidade. Desta vez, depois de ir para o outro lado da passagem, ele de repente virou em uma estrada estreita que seguia bruscamente para a direita. E os cavalos ficaram tão quietos que o condutor foi capaz de descer e ficar diante deles. Ele os acariciou e acalmou, e sussurrou algo em seus ouvidos, como ouvi falar de domadores de cavalos, e com efeito extraordinário, pois sob suas carícias eles se tornaram bastante controláveis novamente, embora ainda tremessem. O cocheiro novamente sentou-se e, sacudindo as rédeas, partiu em grande velocidade. Desta vez, depois de ir para o outro lado da passagem, ele de repente virou em uma estrada estreita que seguia bruscamente para a direita. E sacudindo as rédeas, partiu em grande passo. Desta vez, depois de ir para o outro lado da passagem, ele de repente virou em uma estrada estreita que seguia bruscamente para a direita. E sacudindo as rédeas, partiu em grande passo. Desta vez, depois de ir para o outro lado da passagem, ele de repente virou em uma estrada estreita que seguia bruscamente para a direita. Logo estávamos cercados por árvores, que em alguns lugares formavam arcos sobre a estrada até que passávamos por um túnel, e novamente grandes rochas carrancudas nos protegeram corajosamente de ambos os lados. Embora estivéssemos abrigados, podíamos ouvir o vento que aumentava, pois gemia e assobiava por entre as rochas, e os galhos das árvores batiam uns contra os outros enquanto passávamos. Ficou cada vez mais frio, e neve fina e fina começou a cair, de modo que logo nós e todos ao nosso redor estávamos cobertos por um cobertor branco. O vento cortante ainda carregava o uivo dos cães, embora fosse ficando mais fraco à medida que avançávamos. Os latidos dos lobos soavam cada vez mais próximos, como se estivessem nos cercando por todos os lados. Fiquei com um medo terrível, e os cavalos compartilhavam do meu medo. O motorista, entretanto, não estava nem um pouco perturbado, ele continuou virando a cabeça para a esquerda e para a direita. De repente, à nossa esquerda, vi uma fraca chama azul bruxuleante.
O motorista viu no mesmo momento, ele deteve imediatamente os cavalos, e saltando para o chão, desapareceu na escuridão. Eu não sabia o que fazer, ainda mais quando o uivo dos lobos se aproximava, mas enquanto eu me perguntava, o motorista apareceu de repente novamente, sem dizer uma palavra, sentou-se e retomamos nossa jornada. Acho que devo ter adormecido e continuado sonhando com o incidente, pois parecia ser repetido indefinidamente, e agora, olhando para trás, é como uma espécie de pesadelo terrível. Certa vez, a chama apareceu tão perto da estrada que, mesmo na escuridão ao nosso redor, pude observar os movimentos do motorista. Ele foi rapidamente para onde a chama azul surgiu, deve ter sido muito fraca, pois não parecia iluminar o lugar ao redor, e recolhendo algumas pedras, formou-se em algum dispositivo. Uma vez apareceu um estranho efeito óptico, quando ele ficou entre mim e a chama, ele não a obstruiu, pois eu podia ver sua cintilação fantasmagórica da mesma forma. Isso me assustou, mas como o efeito foi apenas momentâneo, presumi que meus olhos me enganaram, esforçando-se pela escuridão. Então, por um tempo, não houve chamas azuis, e nós avançamos pela escuridão, com o uivo dos lobos ao nosso redor, como se estivessem nos seguindo em um círculo em movimento. Por fim, chegou o momento em que o cocheiro foi mais longe do que já tinha ido e, durante sua ausência, os cavalos começaram a tremer mais do que nunca e a bufar e gritar de medo. Não consegui ver nenhuma causa para isso, pois o uivo dos lobos havia cessado completamente, mas então a lua, navegando por entre as nuvens negras, apareceu atrás da crista irregular de uma rocha coberta de pinheiros, e por sua luz eu via ao nosso redor um anel de lobos, com dentes brancos e línguas vermelhas pendentes, com longos, membros musculosos e cabelos desgrenhados. Eles eram 100 vezes mais terríveis no silêncio sombrio que os mantinha do que quando uivavam. Quanto a mim, senti uma espécie de paralisia do medo. É somente quando um homem se sente face a face com tais horrores que ele pode entender sua verdadeira importância. De repente, os lobos começaram a uivar como se o luar tivesse algum efeito peculiar sobre eles. Os cavalos saltavam e empinavam, e olhavam em volta impotentes com olhos que rolavam de uma maneira dolorosa de ver, mas o anel vivo de terror os envolveu por todos os lados, e eles tiveram forçosamente de permanecer dentro dela. Chamei o cocheiro, pois parecia-me que nossa única chance era tentar romper o círculo e ajudá-lo a se aproximar. Gritei e bati na lateral do caleche, esperando pelo barulho assustar os lobos daquele lado, para dar a ele uma chance de alcançar a armadilha. Como ele chegou lá, eu não sei, mas ouvi sua voz elevar-se em um tom de comando imperioso e, olhando para o som, vi-o parado na estrada. Enquanto ele varria seus longos braços, como se afastasse algum obstáculo impalpável, os lobos recuaram cada vez mais. Nesse momento, uma nuvem pesada passou pela face da lua, de modo que ficamos novamente na escuridão. Quando pude ver novamente, o motorista estava subindo na caleche e os lobos haviam desaparecido. Tudo isso era tão estranho e misterioso que um medo terrível tomou conta de mim e tive medo de falar ou me mover. O tempo parecia interminável enquanto avançávamos, agora em escuridão quase completa, pois as nuvens rolantes obscureciam a lua. Continuamos subindo, com períodos ocasionais de descida rápida, mas no geral sempre subindo. De repente, tomei consciência do fato de que o cocheiro estava puxando os cavalos no pátio de um vasto castelo em ruínas, de cujas altas janelas negras não saía nenhum raio de luz e cujas ameias quebradas mostravam uma linha irregular contra o céu iluminado pela lua.